Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Com o início do isolamento, muita coisa no nosso dia a dia foi modificado. Nossos hábitos, horário para acordar, horário para dormir, horário para almoçar, tudo isso mudou. A gente não sai mais de casa. E isso faz com que reorganizemos toda a nossa rotina. E é aí que às vezes a nossa cabeça para. A gente não sabe o que fazer. Para ajudar hoje, eu vou conversar com a Tássia Oliveira, da Organiza-te. Ela é personal organizer e vai nos auxiliar em como montar uma rotina em meio a todo esse caos. Olá, Tássia, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E aí, Tássia, como que tá o seu dia a dia aí também, né? O que foi modificado nessa bagunça que a gente está vivendo? Então, a rotina aqui da minha casa, a minha rotina pessoal, ela foi toda reorganizada, até mesmo porque agora nós estamos trabalhando em casa, a educação dos meninos está sendo trabalhada em casa também. Então, a questão do ir e vir também, a gente teve uma certa privação, que agora a gente organiza para que a gente possa sair num único dia e resolver tudo que a gente precisa com relação ao supermercado, com relação ao varejão, farmácia, enfim. Então, tudo está sendo reorganizado e nós ainda aqui estamos numa fase de adaptação, que isso é ainda normal por um determinado período dentro de uma rotina, certo? Certo. E acho que assim, não é só você nem só eu que estamos vivendo essa reorganização, essa readaptação, né? E como fazer para poder readaptar? Acho que a primeira dica que a gente pode deixar é com relação à rotina e determinar horários e atividades. É a primeira coisa que a gente precisa de fazer. Então, o interessante é que a gente assente e realmente pense em tudo que a gente precisa de fazer. Quando a gente fala tudo, a gente abrange muita coisa, né? Mas, pelo menos, a gente pode começar com as atividades principais, que obrigatoriamente a gente tem que realizar ali dentro daquele dia. E a gente começa também com a determinação dos horários, porque a organização do horário para a realização de determinada atividade, isso nos faz trazer um foco maior para dentro dessa rotina e a gente realmente conseguir cumpri-la. Então, a primeira dica seria essa: descrever todas as atividades e ajustá-las dentro de determinados horários. E aí, essa descrição precisa de uma reunião de todos os habitantes daquele ambiente ou só eu consigo fazer isso sozinho? Ou quanto mais gente colaborar, melhor? É engraçado que a gente estava conversando sobre isso aqui em casa essa semana e ajustando alguns pontos. Aqui em casa, vou falar agora até dando um exemplo pessoal aqui, né? A gente fez a divisão de várias tarefas da casa. Então, a gente fez de início uma reunião para saber quem ia assumir determinadas tarefas e a partir daí a gente fez um planejamento, uma rotina da casa, das atividades da casa, e depois cada um fez a sua rotina, vamos dizer assim, pessoal, né? Com horários de estudo, horários de trabalho, enfim, para realizar essas atividades mais pessoais e pontuais. Mas a rotina da casa, a gente fez uma reunião até mesmo para dividir essas atividades e que tem funcionado muito bem. A gente tem um certo receio, às vezes, de pensar como os outros integrantes da casa vão assumir essa rotina, porque às vezes ou a gente tem uma pessoa que nos auxilia, né? Antes a gente tinha uma funcionária, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, e agora, às vezes, as atividades ficavam mais focadas em uma pessoa só, e agora a gente está tendo que distribuí-las, né? E, por incrível que pareça, a gente tem um ganho muito grande na convivência familiar, que isso ajuda muito. Eu vou me adiantar aqui um pouquinho, mas a organização dessa rotina, ela nos permite ter mais tempo para a gente desfrutar com a família, para a gente praticar uma atividade física. Nossa, Tássia, mas desfrutar com a família agora, na época de quarentena, que a gente está passando o dia inteiro junto, a gente passa junto, mas a gente não convive, porque cada um está focado em uma determinada atividade
e a gente não está realmente presente um com o outro. E quando você fala em rotina da casa especificamente, isso seria o quê? Horário de almoço, horário de lanche, horário de lavar louça? Isso, a gente tem, por exemplo, a rotina do lixo, quem vai retirar o lixo. A gente tem a rotina de, vamos deixar combinado? Cada um lava o que sujou, por exemplo. A gente tem uma rotina de limpeza da casa mesmo. A gente tem uma rotina de quem vai sair para fazer compra. E na hora que chega com essa compra, quem que vai auxiliar a guardar e organizar para que a gente ganhe tempo, né? Então, são as rotinas mesmo de limpeza, de manutenção da casa, quando a gente fala desse geral, né? A gente pode, dentro dessa rotina da casa, determinar, por exemplo, qual o dia que vai limpar os banheiros, qual o dia que a gente vai trocar roupa de cama, qual o dia que vai passar a roupa de casa. E isso é importante. Quando a gente fala dessa organização, não é simplesmente para que as tarefas sejam cumpridas, é que a gente começa a pensar até mesmo numa economia financeira. Então, se eu tenho tantos integrantes na casa, eu vou ligar o ferro de passar roupa em um único dia e a gente vai tentar resolver a situação da roupa em um único dia. Ao invés, por exemplo, de ficar ligando o ferro para apagar fogo. Nossa, eu preciso de uma roupa e a roupa está ali sem passar. Lavar a roupa da mesma forma, né? A gente começa a ter alguns ganhos. Quando a gente faz uma rotina, inclusive, de ir a um supermercado, se a gente fizer uma lista, se a gente fizer um planejamento até mesmo da nossa alimentação durante a semana, como se fosse um cardápio, a gente sabe o que a gente vai sair e vai comprar. E aí a gente não compra errado e nem deixa de comprar nada. A gente tem economia de combustível, a gente tem economia financeira também com relação à compra desses produtos para casa. Essa rotina mesmo, esse planejamento, ele tem interferência em de várias formas dentro dos recursos, tanto o recurso humano quanto o recurso financeiro e econômico também. E essa participação de todo mundo na rotina da casa, ela é até educativa também para a criança ou adolescente que está convivendo ali junto, porque não vai ficar todo mundo vivendo no mesmo teto o resto da vida. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que sair para estudar fora, ou um emprego que arrumou fora. E você tendo participado, né, dessa rotina, você sabe como fazer a sua casa funcionar quando você estiver sozinho, né? Porque hoje em dia acho que muitos adolescentes, adultos, quando saem de casa a primeira vez, um dos maiores sofrimentos é como fazer minha casa funcionar. E aí, eu vou ao supermercado, o que eu compro? Eu compro só batata frita e bolacha? Ou, não, tem que comprar detergente, tem que comprar sabão em pó, tem que comprar arroz. Quando a gente traz isso para uma questão de formação de hábitos e vontades, a gente traz essa rotina e essa organização para esse aspecto, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, a gente vai impactar de uma forma muito positiva na vida adulta deles. Quando por mais que a gente tenha uma pessoa que realize essas atividades em casa, a gente ensinar o como fazer e criar esses hábitos junto com as crianças é de extrema importância. A maioria dos hábitos que hoje a gente faz de forma automática, que a gente não faz de forma consciente, isso a gente adquiriu desde a infância. E a organização, ela é um hábito. Aliás, ela pode ser um hábito, né? Assim como a gente pode ser escravos de maus hábitos, a gente pode ser de bons hábitos também. Então, para a criança, a gente começa a trabalhar com ela essa questão da rotina, a rotina básica mesmo, por exemplo, escovar os dentes, ter um horário para tomar banho, ter um horário para organizar os brinquedos. E aí tem uma série de formas que a gente pode trabalhar, principalmente com a criança, dentro desse planejamento. A gente pode instalar alguns gatilhos para a criança entender que aquele momento é o momento de guardar o brinquedo. Meu filho, a gente vai organizar os brinquedos antes de tomar banho. Então, se toma banho às 8 horas da noite, por exemplo, às 7h50, a gente pega a caixa de brinquedo, vai até
próximo da criança, né? E já está quase na hora de tomar banho. Vamos guardar os brinquedos? Então, ela enxerga a caixa, porque a criança consegue fazer essa associação visual muito melhor do que a gente. Por isso que ensinar uma criança a organizar é muito mais fácil do que nós, adultos, adquirirmos esse hábito de organização. E, por incrível que pareça, a criança ela se adequa muito mais rápido. Para trabalhar a rotina com a criança, a gente pode fazer um quadro. E aí, cada atividade que ela cumprir, ela vai lá e desenha uma estrela, ou ela vai lá e faz um círculo, um X. A gente pode fazer um mural com imãs, que a gente pode trabalhar com botões coloridos. E a criança, ela se empolga com aquilo, porque ela sente que ela está sendo útil em alguma coisa, que isso é o mais importante. Ela faz isso tudo de forma inconsciente. E a gente trabalha esse lado, nossa, que legal, você conseguiu escovar o dente sozinho, que legal, você está tomando banho sozinho nesse momento, tá? E a gente dar esses estímulos, fazer atividades simples que antes elas não realizavam, principalmente nessa época de quarentena. Vamos plantar, a gente precisa de fazer manutenção do jardim. Vamos lá juntar as folhas secas que estão lá no jardim comigo. Ou então a gente vai, na hora de preparar o alimento, as refeições, vem cá, vamos descascar o ovo junto aqui, vem cá amassar a batata. Então a gente pode trazer a criança para essa rotina também. Porque o maior exemplo que as crianças têm dentro de casa somos nós adultos, né? E a gente é o reflexo para elas. Então a gente fala de organização de rotina, de horário, de atividade, mas isso tem um impacto muito maior no nosso convívio dentro de casa. E aquela pessoa que convive com outras pessoas na mesma residência, ela está disposta a se reorganizar, a se readequar, mas o ambiente em que ela está não colabora. Se ela quiser, ela consegue, ou ela precisa que todos queiram junto com ela? Sim, existe uma forma, existe uma abordagem para essa pessoa começar do zero ali? Não existe seria muito bom se a gente tivesse um pozinho mágico, né? Que a gente pudesse misturar ali no suco de alguém ou no feijão de alguém e a gente resolvesse esse problema, né? Mas pelo que a gente observa, até mesmo quando a gente está trabalhando dentro da casa de um cliente com a organização física mesmo, às vezes tem um integrante da família que não acredita que isso vai funcionar, que isso vai dar certo. Mas na hora que a gente começa a realizar, ou seja, a gente começa a fazer, mesmo que de forma pequena, mesmo que ações pontuais, e ela ver que começa a funcionar realmente, ela começa a se sentir incomodada. E querendo ou não, ela começa a se ajeitar também. Pode ser que o processo não aconteça de um dia para o outro, tá? Pode ser que a pessoa precise de enxergar que a outra que está realizando um processo de organização, que seja da rotina, que seja físico, esteja tendo algum resultado positivo. E aí sim ela começa a se sentir naturalmente incomodada. E aí a gente vê muitas mudanças acontecerem. Então, uma coisa que eu aprendi ontem, inclusive, com uma neuropsicóloga, que ela falou o seguinte, que a gente estava falando de hábitos. Faça pouco, mas faça. Então, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tenta fazer um planejamento de rotina, assim, gigantesco. E às vezes a gente também quer cobrar do outro uma outra coisa muito grande, muito gigantesca. E cada um tem o seu tempo. Então, se às vezes o meu esposo hoje vai começar com uma organização dos horários de acordar, almoçar, fazer uma atividade física e dormir, que ótimo. Ele, relativamente, do meu ponto de vista, ele está fazendo menos, mas ele está fazendo. Ele está tentando se organizar de alguma forma. Da mesma forma que, às vezes, tem gente que tem mais facilidade. Tem pessoas que a gente brinca que nasce já mais organizada. E aí ela consegue pontuar tudo, e inclusive atividades menores, desde, por exemplo, eu acordei, eu tomei café tal hora, agora eu vou fazer atividade física, agora eu vou organizar isso, agora eu vou fazer o almoço. Então, enfim, cada um dentro da sua capacidade e necessidade. E o importante, um ponto aqui agora bem, bem bacana, é que vocês realizem essa organização de rotina num dia que vocês estejam realmente dispostos. Que a gente acorda, e às vezes tem dia que a gente naturalmente acorda com essa disposição,
né? De falar assim, nossa, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, hoje eu quero me organizar nesse ponto. Aproveita essa disposição. Quando a gente tem essa disposição, é o primeiro passo para a gente começar um novo hábito. É diferente de fazer como uma obrigação, né? Como uma obrigação. A gente sempre brinca da questão do faça pouco, mas faça. E eu estava pensando sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, estou fugindo um pouquinho do assunto da rotina agora, mas a pessoa às vezes olha e fala assim, por onde que eu começo? Né? Dentro de um processo de organização. Porque a pessoa às vezes acredita que ela tem que começar por uma coisa muito grande, realizar tudo de uma única vez e já no mesmo dia colher os resultados daquilo, né? Então a gente brinca, comece com a gaveta. Escolha uma gaveta e comece por ela. Aí no dia que você abrir sua gaveta, você conseguir ver tudo que você tem ali dentro, você conseguir se arrumar de forma mais rápida, você começa a colher o fruto daquilo ali, aí você passa para a próxima. E aí você consegue desenvolver um hábito e mantê-lo, né, que é o mais importante. Para a rotina não é diferente. Comece com as atividades mais básicas, que naturalmente a gente realiza todos os dias, e depois, na semana seguinte, acrescenta mais uma atividade ali na sua rotina. Para quem precisa de fazer um planejamento de uma agenda mesmo, às vezes não precisa de fazer um planejamento da semana toda, né? Faça ali pelo menos para os 2, 3 dias seguintes. E aí, na próxima semana, aumenta mais um dia. Assim, aumenta mais uma atividade. Isso pode acontecer de forma gradativa. Não precisa de acontecer necessariamente de uma forma grandiosa já de início. E é necessário uma agenda ou eu posso anotar num papelzinho, eu posso fazer de cabeça? Como que você recomenda? Cada um vai se sentir à vontade, às vezes, de alguma forma. Por exemplo, tem gente que faz a rotina com os post-its, cola os post-its no azulejo da cozinha, na geladeira, aonde ela passe e realmente veja. Tem pessoas que preferem fazer num caderno, numa agenda. Tem pessoas que preferem usar um bloco de notas, por exemplo, do celular. Tem pessoas que já preferem fazer uma planilha num computador. Então, desde que você encontre a forma que fique mais fácil para você, é o que está valendo. Que seja no celular, que seja na agenda, que seja num bloco, que seja no post-it, tá? Desde que você deixe um lugar que você tenha isso à mão e que você consiga visualizar com facilidade. Tássia, essas dicas que você está passando para a gente aqui nesse momento, elas estão disponíveis em algum outro lugar? A gente sempre posta, não diariamente, né? Mas sempre a gente deixa algumas dicas lá no nosso Instagram, que é o @organiza-te. Não só de organização de rotina, de cardápio, assim como também até mesmo organização física, de guarda-roupa, de cozinha, algumas dicas de dobras para otimizar o espaço, né, de sapatos. Já tem bastante coisa legal lá no nosso Instagram. @organiza-te. Isso mesmo. O organiza com Z, TTI. As pessoas podem buscar as dicas lá no @organiza-te e aqui com a gente. E com certeza nós estaremos juntos aqui outras vezes, trazendo mais informações, mais dicas para auxiliar vocês. E, enfim, o que eu puder trazer e auxiliá-los, eu estou aqui à disposição. Tássia, muito obrigado por esse bate-papo, por essas dicas e vamos nos encontrando nas próximas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Geandre. Obrigada por essa oportunidade.